E não é que o tal do Carlos Miguel já tá falando que a rapaziada quer ouvir? É, rapaziada. Ó, é o seguinte, tá? Fiz o que o rival acha do Carlos Miguel, que é o quadro que é sucesso no canal. Na sexta-feira, mais de 25 mil views. Pô, muito obrigado a todos que assistiram. A maioria é palmeirense, tem muitos corintianos que assistiram também. Por conta, ó, lógico, da polêmica, né, do Carlos Miguel ter jogado no Corinthians e agora tá vindo pro Palmeiras e tal. Então, muito obrigado mesmo a galera do Palmeiras aí, comunidade que é tão grande no canal do Perinão ainda, né? Muitos cancelaram a inscrição devido ao Palmeiras ter apanhado da gente aí durante esse ano e tal. Como se a culpa fosse minha, né? Só que muitos, a esmagadora maioria, permaneceu no canal, continua assistindo o vídeo. E assim, cara, final do mês, em agosto agora, daqui 2 semanas mais ou menos, o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras de novo. E vocês têm a grande chance de vencer a gente pelos desfalques, etc. Vocês podem vir aqui, pô, dar risada, fazer piada, zoar, porque o futebol, cara, é isso, tá? O futebol é brincadeira, é zoação, tal, faz parte, tá? Então leva sempre na esportiva. Quando a gente ganha de vocês, quando vocês ganharem da gente. Cara, é isso que é o futebol, esse que é o engraçado do futebol, tá? Então todo mundo que assistiu o vídeo, que tá assistindo esse vídeo, meu muito obrigado, tá? Se você não faz parte da comunidade do canal do Perinão, se inscreva que é de graça. E vamos lá bater 74 mil inscritos, todo mundo seja bem-vindo. Vamos brincar aí, vamos zoar, que futebol é isso. A gente não tá ganhando nada com isso. Quem tá ganhando é os caras, como por exemplo o Carlos Miguel, né? Que tá enchendo o bolso. Jogava no Corinthians. O que ele fez? Eu não vou nem dar tempo de cortar e pôr aí, porque todo mundo já viu, né? Foi lá, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem copinha, não tem mundial. Na época não tinha copinha, né? Conseguiu. Mas o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial. Pô, ele falou o quê? O que a torcida do Corinthians quer ouvir, né? Aí o que aconteceu? O Palmeiras contratou o atleta, eu vou falar um pouco mais sobre ele, tá? Mas só pra dar introdução aqui, que isso daí pra mim foi... Mano, como... Por um carro bom, um pouquinho de grana no bolso, né? Os caras... Pô, é brincadeira, né, cara? Inacreditável. Aí o Carlos Miguel foi anunciado no Palmeiras, estava no vídeo de apresentação, muito provavelmente a Leila Pereira, né? Que é a mulher que manda na bagaça, né? Chegou e falou assim, como que é? Você falou lá que não tem mundial, então a primeira frase que você vai falar é que o Palmeiras é campeão mundial. Aí ele vai... Né, Carlos Miguel? Você não é tonto, né? Você não é bobo, Carlos Miguel. Eu tô nem falando que você tá errado, velho. Porque você não é burro, tá? Você não é, cara. Você é um cara inteligente. Você joga de acordo com o time, logicamente. Você dança conforme a música. Você fala o que o povo quer ouvir. Aquele povo que vai ou te elogiar ou te criticar. E aí na apresentação do glorioso Carlos Miguel, ele solta essa que chegou no primeiro campeão mundial. Cara, o Carlos Miguel, como tantos jogadores que... Detalhe, tá? Não posso esquecer de falar. Há uns 2, 3 meses atrás, há pouquíssimo tempo atrás, o Carlos Miguel já estava no Nottingham Forest, já tinha saído do Corinthians da forma conturbada que foi, né? Que eu comentei ali detalhes no vídeo de sexta e tal. Ele deu uma entrevista no podcast, ele falou, não, eu adoro o Corinthians, eu amo o Corinthians, tenho um carinho pelo Corinthians, voltaria pro Corinthians, tal, meio que jogando, né? Não, ó, não tô jogando aqui no Nottingham Forest, né? Pô, vou cavar uma vaguinha o quê? No Corinthians, né? Que era o time que eu tava e etc. E aí 2 meses depois, aí o Palmeiras vai e compra o atleta 6,5 milhões de euros, né? Se eu não estiver enganado. 4,5 milhões de euros. Deixa eu ver, eu até abri aqui. É uma grana preta, tá? E a gente vai falar sobre isso. 5,5 milhões. Não é nenhum nem outro. 5,5 milhões. Por 80% dos direitos econômicos. Contrato até 2030, cara. Um baita aí de um contrato pro Carlos Miguel que não vem barato, tá? A respeito dessas provocações, né? Dele falar que tem mundial, dele não tem que mundial. Cara, como eu disse, todo jogador, não vou falar todo, 98% dos jogadores, eles são assim, cara. Assim, eles são CLT, eles são contrato de trabalho, né? CLT e tal. Eles vão falar o que a torcida quer ouvir, cara. Então, assim, não adianta a gente ficar... ai, mercenário, né? Mercenário. Pô, os caras são, velho. Os caras são. Você viu? O Roger Guedes, quando saiu do Corinthians, deu uma entrevista que era o sonho dele jogar no Qatar, que não sei o que tem. Ah, gente. O cara, ele vai atrás do ganha-pão dele, né, cara? Ele vai atrás do ganha-pão. O Carlos Miguel deve ter cavado. Gostaria de voltar pro Corinthians, nem duvido que seja verdade isso daí. Mas o Corinthians já tem o Hugo Souza, o Corinthians um goleiro jovem, né? Pra bastante tempo aí. E o Corinthians não tem condição nenhuma de contratar o Carlos Miguel, né? Que
Eu sou franco aqui, sou sincero e transparente nos meus vídeos. Né? O Corinthians não tem dinheiro nem pra pagar o que deve, ainda mais pra comprar um goleiro reserva, né? Ou titular, de repente, brigar com o Hugo Souza. Então aí sobrou o Palmeiras, sobrou não, né? Sobrou os caras ficar bravos comigo aí. Mas assim, Palmeiras tem grana, né, velho? Palmeiras tem grana e tal, e foi lá e comprou. E assim, cara, eu vi no fórum do meu timão, tá? Fórum de corintiano, só corintiano. O pessoal debatendo a respeito dessa escolha do Carlos Miguel, né? Mas o cara voltou pro Palmeiras para ser reserva do Everton. Ou, né, pode flopar, etc. Cara, assim, o Everton, ele fez um milagre contra o Botafogo, né? Eu vi hoje que ele fez uma puta defesaça, saíram na cara dele, assim, e tal. Só que o Everton, ele vai mais ou menos o que eu falei na sexta. Ele tá na mesma pegada do Cássio. Às vezes ele vai lá e faz um milagre. Só que ao mesmo tempo, ele não passa confiança, ele vai lá e tem uma falha. É um goleiro que oscila, tem essa oscilação. Né? Ele não consegue manter uma linha de nota 6, nota 7. Às vezes numa partida ele é nota 9 e na partida seguinte ele é nota 4. Então essa oscilação do Everton fez o Palmeiras buscar um novo goleiro. Né? O Lomba é veterano já, também não daria conta. O Lomba é muito inferior ao Everton. E cara, o Carlos Miguel é aquela coisa. Se ele jogar o que ele jogou no Corinthians, ele é titular fácil no Palmeiras. Com todo respeito ao Everton, que é um puta de um goleiro ainda, só que o nível de exigência do Palmeiras realmente é muito alto. Então assim, a galera, o Carlos Miguel tá vindo pra ser reserva, que não sei o que tem. Cara, eu não acho que seja essa a estratégia do Palmeiras. O Palmeiras tá focando num jogador ali pra substituir o Everton, que não vive um bom momento, é ídolo, mas não vive um bom momento, né? E é um cara que tá oscilando muito e já tem uma idade avançada. Então o Everton ele vai aguentar até o final do ano, de repente sendo titular, depois na virada o Carlos assume. Cara, é um planejamento. Por isso que eu disse, no fórum do meu timão, onde tem só corintiano, os caras entendendo e de certa forma sem ser irônico nessa parte de planejamento, que o Palmeiras fez certo. O Palmeiras acertou, o Palmeiras tem grana, foi lá e investiu num cara para ser o substituto do seu goleiro titular, que é o seu ídolo, dos seus ídolos, né? E o Carlos Miguel será esse goleiro, esse substituto e um cara de confiança. Aí você pode, mas o Carlos Miguel pode flopar como todo jogador que chega num clube, ele pode flopar. Faz parte, só que assim o Palmeiras pega um goleiro que é jovem, que jogou muita bola no... Cara, se o Carlos Miguel jogar o que ele jogou no Corinthians, apesar dos poucos jogos, o Carlos Miguel é titular do Palmeiras, cara. E vai dar trabalho. E vai dar trabalho pra quem enfrentar o Palmeiras. É um goleiro muito alto, uma envergadura assustadora, assim. O cara sabe jogar com o pé, sabe sair jogando. É um puta de um goleiro, cara. Se ele jogar o que ele jogou no Corinthians, é um baita de um goleiro. O Palmeiras, assim, não... Cara, o planejamento dos caras foi perfeito. Você entendeu? O Palmeiras tem dinheiro, o Everton não tá dando conta, os caras, a torcida tá pegando no pé dele. Pô, a gente precisa de um substituto à altura. Foram e compraram o Carlos Miguel. E quanto ao Carlos Miguel, assim, ele tá no direito dele também, cara. Você entendeu? Assim, eu peguei... Não tinha, de repente agora eu peguei ranço, porque esse igual do Mundial eu peguei ranço, confesso. Sim, confesso, rapaziada. Eu até falei todos os vídeos que eu fiz do Carlos Miguel, eu falei, não tem nem tanto ranço dele, tem mais ranço de diretoria do Corinthians e ainda... Acho a diretoria do Corinthians a mais culpada disso tudo que tá acontecendo aqui é a diretoria do Corinthians, tá? O Carlos Miguel tá hoje no Palmeiras, o maior culpado é a diretoria do Corinthians. Mas assim, do Carlos Miguel, eu nem... Pô, eu peguei o ranço com aquele fora do Mundial, porque assim, cara, ele joga pra ele... Cara, se ele... Sei lá... Se ele for pro São Paulo, ele vai voltar a falar que o Palmeiras não tem Mundial. E vai falar que o Mundial do Corinthians 2000 não vale. Que vale os mundiais do São Paulo, entendeu? Cara, assim, ele vai jogar pra torcida, cara, entendeu? Ele vai falar o que a torcida quer ouvir. Só que ele não é o único, né? Assim, então, cara, tá certo. Eu peguei ranço, mas ele tá certo. Ele tá na torcida dos caras, ele não vai ficar falando que o Palmeiras não tem Mundial. Imagine que por mais que ele acredite, eu acho que ele acredita que acho que ninguém acredita que o Palmeiras tem Mundial aqui, né, gente? Vamos falar a verdade, porque pelo menos os meus amigos palmeirenses não acreditam, né? Meus amigos, que graças a Deus Deus me deu muitos amigos inteligentes, né? Meus amigos não acreditam que o Palmeiras tem Mundial. Acreditam sim que o Palmeiras ganhou uma taça na época que era muito relevante, mas não é um Mundial de clubes. Assim como o próprio Marcão, né? O goleiro Marcão falou que o Palmeiras não tem Mundial. Só que assim, o cara tá jogando. Ele vai começar com o pé direito? Não tem Mundial, Leila. Não vou falar isso aí, que é mentira. Vou falar, pô, você é louco. Até eu, velho. Até eu
Se o Palmeiras me contratar lá, pagar uma bala pra mim, vou falar que tem Mundial, pô. Quanto é Leila? Quanto que vai cair o Pix aí pra falar isso? Ah, vou ter que falar, meu irmão, por mais que eu não acredite. Cara, então não vou nem jogar o Carlos Miguel, porque já deu Miguel maior que esse Mundial aí, velho. Ele já deu maior... Tá? Agora sim, é um baita de um reforço pro Palmeiras, um planejamento assim que a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que elogiar, tá? E tudo isso por culpa da diretoria do Corinthians, que colocou míseros 4 milhões de dólares, né, na época, pra liberar um goleiro que seria o substituto do Cássio. Agora sim, mas ele é o goleiro reserva, então não liberasse o Cássio. Corre o risco de perder o goleiro? Então não libera o Cássio. Não liberasse o Cássio. Não, mas o Cássio quer sair. Então pera aí, Cássio, senta aqui. Carlos Miguel, vem aqui, ó. A multa tá isso aqui, meu irmão. Você vai começar a jogar, vamos botar fé em você. Você vai ser substituto do Cássio, tá? Então a gente vai ter que aumentar essa multa aqui, velho. Pra gente se resguardar. Aumentou a multa? Então tchau, Cássio, pode ir. Não, liberaram o ídolo, o maior ídolo da história do Corinthians, né? Ficaram com o goleiro com multa baixa. Das duas, ou ele ia falhar e ninguém ia querer ele, ou ele ia jogar bem e ir embora por preço de pinga. Você entendeu? Agora, a gente não tem acesso, mas quanto será que é a multa rescisória do Carlos Miguel nesse contrato do Palmeiras é 2030? Se o Palmeiras pagou 5,5 de euros, quanto será que o Palmeiras colocou a multa do Carlos Miguel? Porque o planejamento do Carlos Miguel, do Palmeiras é o Carlos Miguel assumir a titularidade logo. E vai ter gente que vai crescer. Por exemplo, o Manchester United ele tá sem goleiro. Né? Então assim, cara, brincadeiras à parte, tá, rapaziada? Brincadeiras à parte aí. Carlos Miguel fala que a torcida quer ouvir. E é um baita reforço do Palmeiras. Se ele jogar o que jogou no Corinthians, cara, sim, a gente terá muita dor de cabeça. É um goleiro aí pra anos no Palmeiras, em anos em alto nível. Desejo que ele vá muito mal, tá? Não por ser o Carlos Miguel, por ser no Palmeiras, tá? Mas assim, acredito que vai dar trabalho. Acredito que ele vai dar trabalho. Mas é isso, tá, galera? Deixa o like, tamo junto. É nóis.